Então, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que a gente repete, vai repetir até quando der, quando a gente estiver vivo. A casa recebe a todos com muito amor e com muita alegria, e é sempre um prazer muito grande revê-los. E, não ideia, já aprendi de cor, 300 anos aqui, não sei o papel dos recados. Mas vamos lá, se eu não esqueci tudo, alguns já está escrito ali, ó, que é as roupas, o próximo bazar vai ser sábado agora, sempre no primeiro sábado do mês. E como vocês já sabem, nós repetimos todas as semanas. Quem tiver algo em sua casa que não utilize mais, mas que esteja em bom estado, pode trazer para cá, porque nesse dia do bazar tudo é colocado à venda por um preço muito baratinho. E pessoas que às vezes não têm condições de adquirir, aqui com o preço mais baixo conseguem. Pode ser utensílio doméstico, roupa, agasalho, cobertor, lençol, sapato, tudo que vocês quiserem, bolsa, tudo que tiver em casa. Cortador de grama, que hoje ninguém tem mais jardim, então se alguém tiver um cortador de grama, esse tipo de coisa assim. Mas tudo que esteja em bom estado, porque realmente isso vai para outra pessoa e que vai usar, agradecendo muito sempre a quem doou. E como a gente fala também todas as semanas, o tratamento começa aqui na casa no momento que você pisa ali na porta. Na hora que você, antes do primeiro degrau, o plano espiritual já está atento e verificando tudo aquilo que cada um tem a maior necessidade, seja espiritual, seja de saúde, ou seja material. Porque aqui é um pronto-socorro espiritual. Quando nós sentimos algo no nosso corpo físico, a gente corre no pronto-socorro, não é? Aqui é um pronto-socorro também, é um pronto-socorro, só que espiritual. Então, todo aquele que está desarvorado, está com problema, quem não tem hoje em dia, né? E mesmo até a saúde, quando chega aqui, recebe o tratamento, o passe, as vibrações de amor, tudo isso que aqui, englobando tudo, torna-se um tratamento de emergência espiritual. E todos recebem sem distinção. Não vai ter quem receba mais, quem receba menos. Porque eles não, o plano espiritual, quando eu digo eles, é plano espiritual, não fica olhando quem tem merecimento ou não tem. Eles simplesmente socorrem a todos igualmente. Cada um de nós vai receber de acordo com os nossos merecimentos. Mas que eles socorrem e nos dão muita alegria. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, a palestra da nossa companheira Nilce, e de um tema, não vou falar por ninguém, vou falar por mim. A carapuça vai me servir, eu sei que vai porque eu já vi. É sobre a paciência. Então, vamos dando boa noite para a nossa companheira Nilce, que fará por nós a palestra também de hoje. Bom, já falei boa noite. Bom, hoje nós vamos falar, deixa eu ver aqui, é o capítulo 9, a paciência. A paciência. É uma coisa que todo mundo tem, né?
Todos nós temos bastante paciência, não é? Quem não tem, fala. É uma paciência com todo mundo, né? Nós já somos bem, já estamos, vou dizer, todos santos, nós temos muita paciência. Só que não. A paciência, veja bem, nos ensinamentos de Jesus, ele nos recomenda a paciência. Pode ver, todos os evangelhos ele recomenda a paciência. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão o reino dos céus, ele está nos recomendando aí a paciência. Então ele está fazendo disso uma lei da virtude, a caridade, e isso vai puxando outras virtudes, que é a benevolência, a moderação, enfim, e outras tantas que vão surgindo, mas ele recomenda a paciência. Então, nos nossos dias, paciência é algo assim que está bem distante de nós, né? Porque nós estamos em uma época, nós estamos em um mundo que está dizendo para nós que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Não é isso? É muita competitividade, um querendo fazer a coisa melhor do que o outro, né? Existe aí as mídias que você mal pensou aqui, já mandou, a mensagem já está virando o mundo. Então tudo é muito rápido, totalmente diferente de quando a gente, antigamente, que tudo era mais devagar. Era na base da carta, e tudo mais. Então, nós tínhamos mais tempo de elaborar essa coisa da paciência. Um pouquinho só, né? Então, e agora é tudo muito atropelado, né? Se você está no emprego, por exemplo, existe uma competitividade muito grande, né? As mídias nos colocando nesse campo, nessa corrida toda. E isso é 24 horas por dia, não é? Então, tudo isso vai fazer com que nós nos sintamos impacientes com tudo, né? Porque nós achamos que se eu não correr igual aquele colega, eu não vou ter a promoção que eu preciso, né? Então, é uma impaciência. E dentro dessa impaciência, vai surgir uma coisa chamada irritação. Né? E dentro dessa irritação, por causa de um segundo, nós fazemos 1000 bobagens, né? Por um ato impensado. Joana de Ângeles diz assim, não te irrites. Por quê? Porque num ato impensado, quantos crimes não acontecem quando, por causa de um momento de um pensamento ruim, né? Aquela pessoa vai e comete um crime. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que tudo é transitório. Né? Tudo é transitório, tudo passa, as nossas dores passam, os males todos passam, as alegrias passam, né? Nada é para sempre. E aí, lá na frente, nós vamos perceber o quanto que vai custar para nós aquele segundinho de impaciência que nós tivemos lá atrás. E aí nós vamos ver que nada daquilo não era necessário. Tudo por causa de quê? Por falta de pensar. Então, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Para tudo
aos avessos, né? Então, existem aqueles que acham que ele não pode levar desaforo para casa, né? E quando nós começamos a pensar que eu vou levar desaforo para casa, sim, a gente vai mudando, a gente vai, né? E nós somos colocados à prova da paciência todo dia. É no trânsito, é o fulano que fechou, aí é o outro que resolve descer do carro para bater boca, né? É o outro que foi no metrô, o outro pisou o pé. Gente, vamos parar com essa loucura, né? Vamos parar para pensar. Vamos aceitar o erro do outro sem essa guerra, né? E Joana de Ângeles, ela constitua a palavra paciência como da paz. Paciência, a ciência da paz, né? Por que a ciência da paz? Porque para nós termos paz, nós precisamos elaborar essa paz, né? Nós precisamos, um exercício diário, não é dizer assim, olha, a partir de amanhã eu vou ter paz. A paz não vem assim, somos nós que vamos construindo, né? E a Joana de Ângeles fala que a ciência da paz, por quê? Veja bem, vamos pensar aqui os cientistas, né? Os inventores, a paciência que eles têm que ter, quantos ensaios, quantos erros eles têm para ter um acerto, né? Os cientistas, eles ficam fechados lá nos laboratórios, fazendo coisas para melhorar a humanidade, né? Então, a ciência, ela é erros e acerto. E para fazer tudo isso, ele tem que ter paciência, né? Por isso que a Joana de Ângeles coloca que a paciência, quando nós desenvolvemos, nós estamos desenvolvendo algo em benefício dos nossos irmãos, em benefício daquela comunidade, daquela sociedade, ou dentro da nossa casa mesmo, do nosso, enfim. E ela fala que nós precisamos, aí o Emmanuel fala que nós temos que ter como método de vida a paz, né? E se o método de vida é a paz, então nós concluímos o quê? Que a paz, não, que a paciência, ela é fundamental. Sem paciência nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a paz é algo que nós interiorizamos, nós criamos, né? Então ela é uma aquisição do espírito. E a paciência é a exteriorização dessa paz que nós internalizamos. Porque uma vez internalizando esta paz, nós não vamos perder nunca mais. Entendeu? Nós não vamos perder porque nós compreendemos aquilo. Agora, a paciência é o exterior. Então, se eu tenho a paz interior, eu vou praticar a paciência. E junto com a paciência vem a moderação, vem e outras virtudes, equilíbrio, né? Outras virtudes que são conquistas do nosso espírito. Porque, olha, por exemplo, quando nós viemos nessa encarnação, nós temos débitos a saldar. Nós viemos com muitos débitos, estamos aqui. E aí, vamos raciocinar. Se eu tenho débito de outras vidas passadas, eu estou aqui nesse plano hoje. Eu tenho uma vida, eu ou qualquer um, estou dando um exemplo, temos uma vida estável, eu tenho uma saúde, né? Eu tenho uma família bem constituída, e, enfim,
Eu tenho uma vida boa, mas eu tenho débito passado. Então, se eu estou devendo, se eu tenho débito, por que é que Deus me concede todas essas benesses nessa vida? É só raciocinar, porque Deus é misericordioso. Deus sempre pratica, Ele nos dá a misericórdia. E Jesus, quando passou aqui por esse plano, Ele agiu com misericórdia. Ele não julgou ninguém. Diferente de nós, que nós simplesmente julgamos antes de ajudar, né? E Jesus não, ele não julgou A, B, C de jeito nenhum. Ele consolou, ele curou, ele conversou com as pessoas, ele deu o exemplo. Olha a missão de Jesus, como que foi linda, né? Então, e Deus usa conosco da misericórdia. Não é porque nós temos débito dele que ele vai nos ter uma vida difícil. Não. Apesar de que tudo vai depender das nossas atitudes, né? Estou falando aqui em paciência. Então, a paciência engloba tudo isso. Ela faz parte desse contexto. Desse contexto como eu diria, desse contexto de melhorarmos a cada dia. E se eu me melhorar, eu estou melhorando dentro da minha família, dentro da casa espírita, dentro do meu trabalho. Você entendeu? E aí nós vamos automaticamente melhorando a humanidade. Isso está longe de acontecer, né? Está bem distante, mas um dia a gente chega lá. E aí, o Emmanuel, aí a gente escuta assim: eu perdi a paciência. Já ouviu isso? Eu não tenho mais paciência, perdi a paciência. Gente, perdeu a paciência? Como assim? Se o Emmanuel fala que tudo, que essas são virtudes, são conquistas do Espírito, aquilo está introjetado em nós, ele faz parte do nosso dia a dia. E se eu disser, eu perdi a paciência, será que eu tive paciência algum dia? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Se eu tive, foi assim, rompans de paciência, e não a paciência em si. Foi um ensaio. E aí é muito estranho, né? Aí perdi a paciência, mas pera lá, perdeu aonde? Né? A gente não perde o que não tem, né? Ele estava falando isso antes de começar. A gente não perde o que nós não temos. E, por exemplo, vamos agora avaliar alguns das passagens do Evangelho. Então, Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso mestre, enfim, ele foi o maior pedagogo que passou pelo plano terrestre. E o que acontece? Ele é o nosso exemplo. Mas aí vamos perguntar, mas ele era Jesus, ele estava aqui encarnado como um corpo humano, ele nunca perdeu a paciência? Né? Aí eu estava lendo o episódio onde ele entrou no templo, expulsou o pessoal que estava ali vendendo, né? Coisas ali. E aí eu fiquei pensando, será que Jesus expulsou todo aquele pessoal na base da brutalidade ali?
Nossa, como que é isso? Aí fiquei pensando. Aí fui lendo, né? Estava preparando a palestra. E a explicação da visão espírita é assim, que Jesus, ele é de uma luz intensa. Então, ele tem uma autoridade moral muito grande, uma autoridade moral infinita. E só o fato dele chegar naquele templo, onde os vendilhões estavam lá, trocando, vendendo, a maior coisa lá, né? Então, foi a autoridade moral dele. Ele chegou e todo mundo pegou as suas coisas e saiu atropelando. Agora, é óbvio que quem estava fora de lá do templo, vendo aquele pessoal correndo, derrubando as coisas, concluíram que Jesus havia sim feito escândalo, batido neles. Não. Autoridade moral, que é o que Jesus tinha. E assim, o templo ali não era lugar de venda, de trocar as coisas sagradas. Né? Isso chama-se simonia, que é um termo usado para que não haja negociações com as coisas sagradas. Veja lá o que diz o Evangelho. Dai de graça o que recebeste de graça. Não é isso? Então, e Jesus, o ensinamento dele é esse, mas os vendilhões, eles visavam lucro, eles visavam o dinheiro. Então, para eles, a consciência era ainda fraca, né? Eles não entendiam muito bem, eles aproveitaram a ausência de Jesus para fazer isso. Então, percebem aí que Jesus não precisou de fazer todo esse auê, né? Que às vezes a gente pensa, você lendo o texto, você imagina isso. Né? Ele não perdeu a paciência, ele tinha a fala assim muito nítida, uma fala de peso mesmo, entendeu? A fala dele, e todo mundo se curvava. E aí, lendo mais sobre a paciência, eu me ative num texto do Humberto de Campos, num livro chamado Maria, Mãe Santíssima. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livro, um livro fininho, maravilhoso. E Chico Xavier, e tem vários autores aí. E vamos pensar um pouco aqui na Maria, a mãe de Jesus. Gente, pensa bem, ela está vendo o filho dela que foi julgado, né? Foi condenado e não estava devendo nada. Né? Ele foi condenado e tudo mais por questões políticas e tal, enfim. E ela conduziu, ela foi e acompanhou aquele Jesus até o sepulcro, né? E chegando ali, ela viu o filho agonizar por algo que, olha, veja só, não tinha feito nada. E ela tinha o coração sangrando, coração de mãe, sangrando, vendo aquele filho sendo injustiçado da maneira como ele foi. E por nenhum momento essa mãe blasfemou. Por nenhum momento ela se rebelou contra todos aqueles que provocaram aquilo. Ela se manteve com o coração sangrando, mas ela se manteve firme ali. Ela orou muito. E por fim, ela entendeu os desígnios de Deus. Então, contra os desígnios de Deus,
no argumento que ele fala, né? E Jesus foi crucificado. O Humberto de Campos diz que ela voltou para casa. Ela ficou ali por alguns anos, tempo, atendendo as pessoas que chegavam ali. Depois ela se mudou para Éfeso, uma cidade lá na região. E lá nessa cidade de Éfeso, ela atendia toda a população que corriam ali, que iam até lá para receber uma palavra de carinho daquela mulher. Aquela mulher que tinha perdido o filho da forma que perdeu. Paciência, quer paciência maior do que essa? A mãe viu o filho e não reclamou. E ela continuou atendendo aqueles irmãos que iam até ela pedindo conselho. Por quê? Alguns já conheciam Jesus, porque já o seguiam, né? E outros não. E ela sempre tinha uma palavra amiga para aqueles irmãos, sem nenhuma revolta. Então, para mim, isso é assim, o maior exemplo de coisa de Jesus, de paciência, gente. Ela entendeu a situação. Diferente de nós, o que nós fazemos quando alguma coisa não está boa? A gente reclama. E não fazemos nada para mudar. Porque muitas vezes nós entendemos que paciência não é ser submisso, não, gente. Não é dizer amém, não é isso. Paciência é nós entendermos, é nós não rebelarmos, mas não é esperar que o outro venha fazer a minha parte. Não. Paciência é tomada de atitude. Não adianta eu querer que alguém vá fazer por mim. Então eu tenho a consciência, eu tomo as atitudes, eu confio na presença de Deus, e aí sim, então eu aguardo. E a paciência nos leva também a confiar em Deus. Veja bem, gente, a fé. Porque nós achamos que Deus é um amigo, é algo distante de nós. E não. Ele está junto de nós, ele nos carrega no colo quando nós estamos precisando. Ele nos intui, né? Ele nos dá o colo quando for necessário. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Está próximo de nós. Né? E Jesus, em sua passagem por esse plano terrestre, ele curou, ele orientou, ele não se rebelou. E ele, com o decorrer do tempo, ele foi passando para nós conhecimentos que nós estávamos aptos a compreender. Por quê? Ele passou umas coisas e não passou outras. Porque ele sabia da nossa pobreza espiritual. Ele sabia que nós não tínhamos condição dos entendimentos mais profundos. Então ele ensinou até aqui. E hoje nós estamos numa doutrina que nos esclarece, que nos orienta. Temos muito ainda que aprender, mas uma doutrina que não deixa nada por baixo do pano. Então, hoje nós temos o Consolador prometido. Então, veja só as benesses de Deus, as benesses do Cristo em suas andanças aqui pela terra. E ainda, voltando
lá na paciência, vamos lá. Chico Xavier foi outro também super paciente. Vocês concordam? É? Muito paciente. E eu estava lendo lindos casos de Chico, é isso. Eu estava lendo lá, a madrasta judiava muito dele. Então ele ia chorar no pé de bananeira todos os dias. E a mãe dele vinha ao encontro dele, a mãe dele explica. E ele falava, ai, porque ela não bate. Chico, tenha paciência. Tenha paciência, Chico. Aí ela desapareceu. Mas ele achava que era a mãe dele. Ele não tinha essa noção, essa percepção que ela era um espírito. E aí ele alimentava aquela esperança e todos os dias ele ia lá na bananeira, porque ele sabia que ele ia encontrar a mãe dele. Né? E outros exemplos de paciência, né? O Chico dizia assim, quando você for fazer alguma coisa errada, toma, tudo bem. Enche a boca de água e conta até 10. Aí depois engole a água. Né? Porque nesse meio tempo eu tenho tempo de raciocinar, de pensar. E aí eu não vou ter mais vontade de falar aquele repertório todo com aquele meu amigo. Né? É um exemplo aqui que o Chico passa para a gente. E tantos outros exemplos aí, o Evangelho está cheio desses de exemplos, é que nem me lembro agora. E aí, depois eu vou ler para vocês e aí, gente, é fácil ter paciência? É fácil ser paciente? Claro que não. Claro que não. Tanto que Kardec perguntou para a espiritualidade, o espírito de verdade, se o homem pode por si só se melhorar com esforço próprio. E aí a espiritualidade responde a Kardec o seguinte: pode sim e pode muito, basta um esforço. E o que menos se vê no homem é o esforço. Isso é a resposta do espírito de verdade ao Kardec. Então não é difícil, gente, depende de nós termos o foco. Mas como nós estamos ainda engatinhando na nossa evolução, nós vamos ser pacientes hoje, aí chega amanhã cedo, já esqueceu de tudo, ou saiu aqui, alguém falou alguma coisa, enfim. Mas tudo é ensaio e erro. Tudo é aprendizado. Se nós não podemos ter aquela paciência que teve o Cristo, por exemplo, pelo menos nós caminhamos. Vamos tentar falar menos e ouvir mais, né? Vamos tentar, quando eu estou em ponto de estourar com A, B, C, se deixar, eu vou estourar de A a Z, com o abecedário inteiro. Mas se eu pensar um pouco, eu não vou estourar com ninguém. Então é assim que a gente vai implantando essa virtude. E junto com essa virtude, existem outras. Né? A moderação, o equilíbrio, é o pensar antes de falar. Pensar antes de agir. E aí, a irritação, gente, às vezes nós ficamos irritados por qualquer coisa. Né? Já me irrito, eu não suporto. Né? Às vezes nós não gostamos nem de ser comparados com uma outra pessoa, porque nós nos julgamos melhores do que aquele outro.
Isso chama-se orgulho. Isso está aqui no Evangelho. O nosso orgulho ainda está nesse patamar que nós não admitimos sermos comparáveis com o outro. Né? Imagina, eu sou melhor do que o outro. Isso chama-se orgulho. Não foi isso que o Cristo apregoou quando ele passou aqui por esse planeta. E aí, quando nós nos irritamos, a gente só tem a perder. Olha aqui, os danos que a irritação provoca na nossa saúde. Por exemplo, arritmias é algo do coração. O estresse, né? Os danos hepáticos, o fígado, o pâncreas e tudo mais. É aí que a gente faz. Vamos tomar remédio. Né? Dores musculares. Se a gente está com dor muscular, pode ser por um exercício, a gente não sabe por quê. Se a gente for buscar o dia nosso, como é que foi, os dias anteriores, como é que foi, uma resposta, uma piadinha que eu dei lá para o fulano, uma ofensa que eu fiz lá para o ciclano, né? Aí provoca diarreia também, viu, gente? Diarreia. Provoca gastrite, que é horrível, né? Provoca dermatite. Então são coisas que provocam na nossa vida chamada irritação. Por causa de quê? Por causa do nosso mau pensamento, pela má condução da nossa vida no dia a dia. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho. Né? Nós somos humanos, nós somos espíritos em evolução. Né? Mas não é porque eu vou ter outras vidas ainda pela frente que eu vou ser impaciente nessa. Vou jogar toda a minha impaciência em cima da Eliane, por exemplo, né? Em cima de todo mundo, e porque eu tenho outras vidas. Não. Nós recebemos todos os recursos para caminhar. Né? Porque Deus está dizendo, olha, você vai lá para o plano terrestre, os caminhos são esses, a porta é larga, a outra porta estreita, mas é você que vai escolher o caminho e a porta. Né? Nós somos o que nós vivenciamos. Então, em cada encarnação nós temos que aproveitar muito bem para se melhorar, porque o objetivo nosso aqui é para se melhorar. Senão não tem lógica. Você concorda? Não tem lógica. Né? E dentro de todas dentro de tudo isso, a paciência é algo bastante difícil, mas ela é fundamental. Né? Dentre todas as virtudes que Jesus nos ensinou, talvez a paciência seja a mais difícil. Né? Ainda quando eu estava vindo, ainda pedi aos amigos espirituais que me dessem a sustentação necessária, né, na palestra que eu ia fazer hoje. E aí eu pensei, pedir paciência daqueles que estão me ouvindo, entendeu? Porque é a paciência, é o título que eu já pedi aos amigos espirituais. Paciência para vocês que me ouviram no dia de hoje. Certo? E agora, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor,
Pode fazer. Pode comentar. A dinâmica da casa é essa. Vamos participar. Nilson, o que você acha que é o mais importante para a gente adquirir esse sentido de paz? O que nós devemos fazer? Você falou sobre a paciência, me dá a receita agora. A paz, ela é como eu disse, ela é algo interior. Né? Todos nós buscamos a paz. Nós vamos construir essa paz. Elas são... Vai ser um testado. Elas são aquisições. Todo mundo gritando pelo amor. Mas um pouco sem engole, Não, seu cabelo saiu. Vai em paz, minha filha. O que é? É uma bomba? O que é? Não, é uma mosca. Não, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ficar do seu lado trabalhando. Hoje é o dia da paz. Foi bem. Olha isso. Então, gente, a paz é algo que nós constituímos. É uma aquisição do espírito. Que jeito que vê essa paz? Pela minha compreensão, pelo meu modo de agir. Né? É algo interno. A partir do momento que eu internalizei essa paz, eu não vou perder. E a paciência é algo externo, essas são as minhas atitudes. Agora, para a gente adquirir a paz, não é fácil. Claro que não. Mas nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui nesse plano para isso. Adquirir a paz. De que forma que eu vou adquirir? Entendendo realmente que eu quero uma paz interior para mim. Eu quero uma paz. Se eu pensar assim, você pensa assim, ela pensa assim, todo mundo está pensando, né? Nós já temos um grupo aqui que vai contribuir com muita eficácia para o desenvolvimento da paz do nosso país, da paz mundial. É assim que começa. Não é só falar, nós queremos a paz. Vamos entender o que é a paz. Não é? Eu estou em paz. Será que é mesmo? Eu estou em paz. Desde que me deixo comigo. Né? Aí não é paz. É bem aquela história. Eu estou na minha casa, com a minha família, e está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não está tudo certo. Ninguém vive como um eremita. Nós vivemos em sociedade. Então nós temos que focar nessa paz social, que é o que o mundo está precisando hoje. Entendeu? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode colocar, você está querendo falar. Deu para entender, gente, o evangelho de hoje? A paciência foi um espírito amigo em 1862. Olha só. E está dando a impressão que que ele escreveu essa lição hoje cedo. Né? Mais uma prova de que somos nós que temos que mudar. Nossa, que gente, todo mundo tem um espírito elevado, entende tudo, não pergunta nada. Meu Deus, que maravilha! Olha, a semana que vem vai ser obediência, resignação. Olha, quem ouviu hoje, volta semana que vem vai ter alguns presentes. Olha, esse capítulo é demais.
esse é o tema central do capítulo 9. Né? E hoje foi sobre a paciência. Eu agradeço a paciência de vocês, viu? Muito obrigada. Nós te agradecemos, Nilce. E eu espero levantar amanhã de manhã com muita paciência. Mas a Nilce falou uma coisa que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, desde a hora que abre os olhos. Ela falou que paciência é a ciência da paz. Porque você também falou que todo mundo quer paz, não é? Quero paz na minha vida, me deixa viver em paz. Não perturbe a minha paz. E assim vai com um monte de coisa de paz. Só que nós mesmos não conseguimos introduzir a paz dentro de nós. Repetindo o que ela falou, implicando com a mosca que estava no nariz dela. Gente, eu pensei que fosse marimbondo. Não, mas implicando com tudo. Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês, não é para mais ninguém saber. Eu estou me baseando em mim mesmo, tá? Eu quero paz, mas implico com tudo. Como é que eu vou ter paz se eu não deixo ninguém sossegado à minha volta? Também não sou assim tão dura. É só um pouquinho, só um pouquinho. Mas como é que eu vou querer ter paz se eu não planto paz? Se eu não rego paz? Se eu não distribuo paz? A paz é o reflexo de nós mesmos. Quem tem paz no coração reflete a paz para os outros e as pessoas sentem. Quem tem paciência não perde. Não perde. Eu estava falando aqui com a Nilce, muitos vão conhecer, outros não. O Tadeu, quando ele faz uma palestra, ele transmite, de Araxá, eu já citei ele aqui uma outra vez. Ele transmite uma paz, gente, você fica em estado de êxtase. Ele transmitiu porque ele tem paz com ele. Então, quando ele fala, quando ele chega até nós através das suas palavras, ele descarrega, ele jorra, ele brota paz. Mas eu saio pela rua, chutando todo mundo. Abri o farol, no primeiro milésimo de segundo, eu já estou lá. Não deu tempo de engatar a marcha ainda. E já tem outro atrás buzinando. Não acontece muito isso? O ônibus. Por que vai parar aqui? E também esse daí, porque não. Olha só a moleza para subir no ônibus. Não sai do meio, você está atrapalhando a roleta para passar logo. Ai, em vez de trazer dinheiro trocado, não, traz essa nota que dê. E assim nós vamos fazendo essas coisas que destroem a paz. Primeiramente, a nossa, e depois a dos outros. E você falou na família. Uma família que vive em paz é porque um distribui amor para o outro e aquele outro retribui um amor. Aí gera um clima de paz. Agora, se eu fizer uma comida toda gostosa, ou pelo menos com muito capricho, puser na mesa e aquele espírito de porco está sem sal, está sem gosto, não gostei dele, e põe cebola, que eu sabe que eu detesto. O que gera isso? Gera paz? Dá prazer em comer? Dá prazer em estar junto? Com quem que a gente gosta de estar junto? Com quem transmite e para quem a gente distribui amor. É
É para a gente pensar. Porque também, como a Nilce falou, nós podemos fazer isso. Desculpa, eu não sei. Como o Espírito da Verdade respondeu a Kardec, nós podemos, mas custa, exige trabalho, dá trabalho para nós mesmos. Mas nós podemos escolher ou ficar 2000 anos reencarnando num planeta de provas e expiações, ou nos melhorarmos e irmos para um planeta melhor. Não, vai ser aqui mesmo, o que vai ser o planeta de regeneração. Nós podemos escolher. E conforme a nossa escolha, trabalhar por isso. Se eu só criar encrenca, eu vou ter só encrenca. Se eu criar paz, eu vou ter paz. Isso é certo. Como 2 e 2 são 4. Não é? Tem que exercitar aos poucos. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente nós ainda desse planeta tão ainda. Mas se cada um fizer a sua parte, dentro da sua casa, consigo mesmo, com o seu próximo, as coisas começam a melhorar. Eu não preciso esperar, eu só vou ter paz quando acabar a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, eu faço o quê? Xingo todo mundo e chuto todo mundo? Não, eu vou começar já a trabalhar a paz dentro de mim. Porque com quem eu conviver, eu vou espalhar paz. Aquela pessoa com quem ela conviver, ela vai espalhar paz. E assim sucessivamente. Até que chegue um momento em que o mundo se transforme e haja paz. Ah, vai demorar, então por isso não vou fazer nada. Ah, não, por enquanto não vou começar com nada. Vou xingar todo mundo e tudo bem. A escolha é sua. A gente colhe exatamente aquilo que planta. Plantou limão, colhe limão. Plantou abacaxi, colhe abacaxi. Não vai dar diferente. E isso é uma coisa da natureza, não é? Todo mundo sabe disso, né? Alguém já experimentou plantar maçã e nascer pedra? Alguém conseguiu isso? Então é a lei da vida, gente. Se eu escolher plantar paz, ela vai se distribuir. Ninguém vai fazer o que é da gente. É, a parte da gente. Não adianta eu esperar acabar a guerra, não. Tem que começar comigo, hoje, já. E perceber, que você citou aí também quando você deu tudo o que a falta de paz traz, quanta coisa a gente vai ganhar, sendo mais paciente, tendo paz. Analisem as doenças que tem agora no mundo para todos nós. Para todos, não tem nem mais para esse, nem menos para aquele. Todos nós. Você citou umas aí que vai de cabo a rabo. Do estômago, ficar ruim do estômago. O que é isso? É a raiva que você sente, é a raiva que você espalha, é a raiva que você pode. E um monte de doenças. Pensem nisso. Arritmia, olha só. Olha só. Sem falar na doença do século, que também é fruto da falta de paz, a depressão, a ansiedade. Ai, meu Deus, eu quero, mas eu quero para ontem. Mas daqui a alguns dias chega. Você tem um pouquinho de paciência, assim como a gente fala com criança, viu? Mais um pouquinho de paciência que vai chegar. Ah, não, eu não aguento, estou super ansiosa. Azar seu, porque vai demorar para chegar. E você vai ter que esperar. Com ansiedade ou sem ansiedade. Você vai ter que esperar. Um monte de coisa, né? Por exemplo, ansiedade. A ansiedade é uma coisa que algo Virou moda. Você nem sabe se vai acontecer, se vai sofrer aqui. E aí vai, haja estômago, haja fígado, haja Intestino. tudo.
Coração, pulmão, tudo. né? E a ansiedade traz assim para a gente um desânimo de vida. Então você não tem ânimo para ir ao treino, né? Para fazer aquilo que você precisa para se melhorar. Você fica ali, Não vou, sério, ó céus, ó. aquele desenho animado. E fica numa reclamação. Lamentação eterna. E aí, se você olhar, às vezes a casa de uma pessoa que está muito ansiosa, ela tem vontade de muito cuidar da casa. Porque ela está pensando em algo que ela acha que vai acontecer. Então ela começa a desenvolver a procrastinação, né? Jogando, amanhã eu faço, depois eu faço. E assim, uma coisa vai puxando a outra, né? E às vezes a gente tem tanta coisa que fala assim, mas eu não sei por que eu estou com essa dor aqui. A gente não para. Aí você vai lá no médico, ele te dá um remédio, ele não vai melhorar, porque é uma coisa psíquica. Aí o que a gente faz? A gente diz que o médico não é bom. Esse médico aí não sabe nada. Mas a gente não para pensar como é que foi a minha irritação 24 horas atrás. Uma vida inteira. A vida inteira. Né? Santo Agostinho que dá uma metodologia para nós. Está aqui no Livro dos Espíritos, ele diz: se a cada dia a gente passar em revista aquele dia, mas assim, sem boicote, tá? Vamos lá, sem boicote, abertamente. Então, passar em revista hoje, desde a hora que eu acordei, né? Aí, a tendência da gente é se boicotar. Né? Eu fiz isso aqui porque fulano de tal falou tal coisa, mas eu não tenho culpa. Vocês entenderam? A gente vai se boicotar. Então tem que ser uma coisa limpa, uma coisa que realmente eu sei aonde foi que eu errei, eu assumo, que eu posso assumir primeiro. E não jogar para o outro. Né? Não assumir. Tem muito disso. O medo das consequências é mais fácil de ficar quieto. Jogar a culpa para cima do outro. Exatamente. Igual criança. Mas não fui eu que comecei a briga. Criança não faz isso? Tudo isso. Não fui eu, papai, não fui eu, mamãe. Faz parte das nossas imperfeições. Nós somos crianças, né? Das nossas imperfeições. Por isso que o projeto de hoje fala para você ter paciência. A ciência da paz. Por quê? Você tem que ter metodologia, você precisa aprender a planejar as coisas, ter método, saber o quanto que você pode fazer, quanto que você pode desenvolver, e não tudo atropelado. Também não precisa ser aquele planejamento, tintim. Não, algo assim, mais ou menos, entendeu? Então, por exemplo, hoje de manhã eu vou levantar e vou fazer isso. Mas aí o que a gente faz? Eu vou fazer isso, não, vou assistir televisão. Acabou aquele programa, eu tinha que preparar a palestra. Vou mexer no TikTok, vou chamar o WhatsApp. E aí nós vamos dispersando. Chega no final do dia, tudo atropelado. E como a gente é desonesta com a gente mesmo, a gente fala assim, tá bom assim. Né? Tá bom assim mesmo, a gente não para de pensar. Você poderia ter método, você poderia sim assistir a sua televisão.
Mas não precisa ficar deitado assistindo televisão a tarde inteira. Né? Então, porque eu vi que o espírito, quando chega no plano espiritual, a maior decepção dele é ver o tempo que ele perdeu. Entendeu? A ociosidade. Então aí ele vai ver quanto ele poderia ter feito para evitar aquela situação. Então, aproveitar o tempo da melhor forma possível. Se divertir também, porque faz parte, certo? Ver um bom filme, ir no parque, eu sei lá onde, né? É diversão, faz parte. Ninguém tem que viver enclausurado. Né? Ninguém tem que viver sem alegria. Jesus era alegre, por que nós vamos ser? Né? Isso. E Jesus, ele sempre pregava a calma. Calma, tenha paciência. Né? Lá na passagem da multiplicação dos peixes, dos pães, por exemplo, eles estavam no lugar assim e tinha 2 peixes e 5 pães, se não me engano. E os apóstolos começaram a ficar preocupados. Nossa, mas com esse monte de gente aí, só isso não vai dar para nada. E não sei o que, já começou um burburinho. Né? E Jesus, na sua sabedoria, calma, tenha paciência. Tenha paciência. Pega aqueles peixes, pega aquele pão. E assim os apóstolos fizeram. E todo mundo teve que comer. É a passagem da multiplicação dos pães. E todo mundo teve que comer. E os apóstolos pegassem aquelas sobras, tudo, porque o povo já estava partindo para outro desperdício. Né? Ainda que Jesus orientou, não pode ter desperdício. Então, olha quanta coisa, numa passagem só, Jesus ensinava para a gente. Tudo tudo dele era ensinamento. Não tem aquela história que os apóstolos passando, tinha um cachorro morto lá, em decomposição, e eles começaram, nossa, mas até isso aqui, e Jesus falou, olha, ele está assim, mas olha os dentes dele, que bonito. Quer dizer, então ele sempre achava algo para nos ensinar. Ele não perdia uma brecha. E assim era o Chico Xavier, que não fazia isso. Ele procurava sempre um meio de nos orientar. Quando o Chico fala, tudo passa, isso também vai passar. Então nós temos que pensar, hoje está difícil, mas tudo passa. Passa as alegrias, as tristezas. Vamos construir algo em cima do que nós temos. É algo ruim? Vamos procurar construir algo bom. Pode ser rápido? Primeiramente, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos mais uma vez da noite de hoje de ouvirmos sobre o seu Evangelho, seus ensinamentos, cuja única finalidade é o nosso bem,
a nossa melhoria. E vamos aproveitando, nós que recebemos tanto, que fomos tão agraciados, vamos abrir nossos corações e deixar sair de dentro deles, de nossos corações, todo o amor, toda a energia positiva, toda a luz, todo o bem, e que possa ser levado a todos aqueles que necessitam. Todos os doentes, em todos os hospitais, em todas as clínicas, casas de saúde, pronto-socorros, ou mesmo num leito de dor em casa. Pedimos por aqueles que vivem nas ruas, ao relento, sem às vezes ter o mínimo necessário para viver com dignidade. Vamos pedir pelas crianças, pelas nossas crianças, as crianças do planeta Terra, que sejam amparadas pela Mãe Maria Santíssima, que nossa Mãe as cubra com todo o seu amor e seu carinho. Pelos idosos, estejam eles onde estiverem, seja numa casa de saúde, numa casa de repouso, muitas vezes abandonados por seus familiares, recebam também de Maria consolo e carinho que tanto necessitam. Pelos irmãos que estão desempregados, muitas vezes desesperados. Pela juventude que possa ter equilíbrio, força, fé, coragem de seguir a caminhada. Pedimos pelo planeta Terra, que está passando por duras provações, que está sendo testado, para que possa chegar até a categoria de um planeta de regeneração. Vamos pedindo pelos nossos familiares queridos, todos aqueles que amamos, mas principalmente para aqueles com os quais tenhamos alguma dificuldade. Vamos pedir que ao sairmos daqui, saiamos com o nosso coração aliviado, confortado, fortalecido. E com a lição que nos foi passada hoje, dentro de nossas mentes e de nossos espíritos. Que possamos chegar em nossos lares e distribuir a todos que lá estão. E por último, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. E para encerrarmos, vamos todos em pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, nunca nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Todos possam levar daqui muita paz e muita luz no coração.